Olá, pessoal! Que coisa boa estarmos juntos! Estamos mais uma vez aqui no Instituto Casagrande, na TV Casagrande Educação. Novamente, Conexão do Saber, TV Casagrande, mais um tema interessante, e hoje nós vamos falar a respeito da avaliação, transformando a avaliação na educação básica. Quem vem discutir conosco é o professor Mário Costa, que tem uma experiência imensa, e ele vai aí fazer toda uma linha do tempo com relação à avaliação, aos conceitos da avaliação, ao jeito de enxergar literalmente a avaliação e uma relação disso com as nossas políticas públicas atuais, as avaliações oficiais aí, IDEB, Prova Brasil e todas as outras avaliações que hoje são uma realidade no nosso país e todos nós temos que conhecer e lidar muito bem com isso. Vamos ouvir o Mário? De armação preta, estou vestindo uma camiseta vermelha, atrás de mim tem um quadro bastante colorido, numa parede branca, e estou aqui com fones de ouvido. Eu vou aproveitar, né, o máximo tempo, o tempo ele voa, né, e depois da fala do professor Vasco, a gente fica bastante motivado a falar de avaliação, ainda mais na perspectiva que eu me propus a trazer, né, como contribuição para esse momento. A gente falar de avaliação dentro desse contexto de política pública, das avaliações externas, faz com que a gente reflita bastante essa questão dos problemas sociais, né? Nós entendemos que a educação, sobretudo a educação pública, ela enfrenta uma série de dificuldades em diferentes vertentes, e uma delas é a avaliação. A avaliação que, durante muito tempo, ela vem sendo, né, alvo aí de discussões em fóruns nacionais, internacionais como esse, nas universidades. Então é muito importante para nós que nós possamos discutir enquanto professores essa vertente, né, importante, e a partir de uma discussão mais fundamentada naquilo que há de mais novo em avaliação. E interessante, né, o professor Vasco começa a fala dele se apresentando, falando da idade, né, dos seus 82 anos, e eu, com os meus 43, a gente começa a fazer uma leitura de que muita coisa não mudou, infelizmente, né, muita coisa ainda continua da mesma forma, como talvez o professor Vasco tenha vivenciado lá no período dele de educação básica e muitos anos como professor. Por isso, quando ele faz a pergunta, né, em relação à prova, e se esse nome ele é essa expressão, uma expressão ultrapassada, né, eu penso que a gente começa a perceber que deveria, né, mas ainda não. Então, começo a minha fala, né, colocando aí essa consideração a partir do que o professor Vasco colocou, né, porque nós precisamos aí fazer essa leitura. Bom, a temática proposta, ela vem a partir de um momento em que nós percebemos que a avaliação precisa passar por um processo de transformação. Recentemente, nós tivemos aí a aprovação, né, da Base Nacional Comum Curricular, e dentro dessa realidade, nós somos convidados também a fazer uma leitura, uma releitura, vamos dizer assim, dos processos avaliativos. Então, é a partir dessa discussão que eu vou trazer para vocês aí algumas estruturas, né, daquilo que nós vamos avaliar num contexto educacional mais amplo. E o tema, ele é bastante audacioso, né, transformando a avaliação na educação básica. E dentro dessa perspectiva, eu queria que vocês fossem colocando aí nos comentários, né, as expectativas. O que seria uma transformação, ou qual a perspectiva de avaliação
transformadora para a educação básica. E esse pensamento ele precisa começar a partir da definição do que é a avaliação, a educação básica, né? Talvez alguns de nós, professores, não tenhamos clareza que a educação básica ela tem início lá na creche. Mesmo que a creche não seja de matrícula obrigatória, né? Ela é de oferta obrigatória, mas a matrícula é facultativa, a educação básica ela tem início com os bebês. E ela vai terminar lá no ensino médio. E ela é básica justamente por isso. E quando a gente fala de avaliação, inclusive foi uma das perguntas finais agora, na participação do professor Vasco, era sobre a avaliação na educação infantil. Como que eu avalio, por exemplo, um bebê? Isso é impensável, vou dar uma prova? Não, mas eu vou avaliar, né? Então, gostaria muito que vocês participassem com as expectativas, né, para que a gente possa depois abrir um tempo para falar a respeito disso e costurar com a fundamentação teórica que eu vou pincelar aqui com vocês nesse meu tempo de fala. Mas eu queria, aproveitando que eu sou o segundo, né, nesse primeiro dia do seminário, fazer uma análise temática, porque o Instituto Casagrande foi muito feliz na construção desse tema, quando traz a avaliação como instrumento de aprendizagem, ou seja, ela serve para, o instrumento ele tem um potencial em prol de alguma coisa. Então, a avaliação, ela não é aquela que se serve da aprendizagem, mas aquela que deve servir à aprendizagem. Então, quando a gente olha e faz análise temática, que nós fazemos com os alunos, quando nós damos um livro para que eles leiam, quando nós pedimos que eles façam essa análise da capa, a partir da realidade de leitura, da hipótese de leitura que eles se encontram, essa análise ela destaca, então, que existe a necessidade de que o conceito tradicional de avaliação, que passa não só pela nomenclatura, mas por todos os processos que são exigidos, que ele evolua. E aí, essa evolução exige uma transformação, de fato, numa ferramenta que passe a integrar e construir o processo educacional, como o professor Vasco Mureto colocou aqui também para nós. E dentro dessa realidade, dessa mudança que se pretende, né, significativa, o que a gente encontra, né, dentro desse processo? Nós precisamos entender que algumas exigências virão para a escola, para aqueles que fazem gestão educacional, para aqueles que fazem sala de aula, para aqueles que atuam nos diferentes lugares da escola, né? Primeiro, eu listo aqui a redefinição do papel de avaliação. Então, esse tema faz com que a gente pense que a mudança de abordagem, ela precisa sair dessa abordagem classificatória, dessa abordagem focada na mensuração de resultados quantificáveis e não qualitativos, né, para potencializar, de fato, o aprendizado do aluno, o aprendizado contínuo e o aprendizado significativo. A segunda coisa é a integração. A Isa tem falado muito sobre isso e usado essa expressão, né, de que a avaliação ela está aí junto ao processo, a prova, né, essa avaliação escolar da aprendizagem, ela tem que estar muito junta com o processo de aprendizagem. Então, ela é uma parte intrínseca da aprendizagem e precisa colaborar na construção de uma aprendizagem significativa. O terceiro ponto que eu listo é que nós precisamos voltar os olhos para a BNCC. Nós, infelizmente, no meio do caminho de implementação da BNCC, nós tivemos uma pandemia que fez com que nós precisássemos olhar um pouco para a recomposição das aprendizagens e no período de pandemia para o ensino remoto, em alguns lugares onde foi possível o ensino híbrido, e a BNCC acabou ficando um pouquinho de lado. E ela é constituída com um foco específico nas habilidades, nas competências, e isso faz com que a gente tire os olhos, né, e as nossas
as atenções da medição daquela retenção de informação que é focada somente nos processos de memorização. Então, é importante que a gente entenda aí as demandas do século XXI, que exigem o saber fazer e o saber pensar. O quarto ponto que eu listo aqui são os feedbacks, a avaliação que precisa ser feita conjuntamente ao aluno, né? Então, um feedback, uma devolutiva que seja de retroalimentação. Ela percebe onde é preciso fazer as alterações, as modificações no processo de ensino, para que aí nós possamos melhorar os resultados que são desenvolvidos pelos alunos. O quinto ponto, a metacognição precisa ser estimulada. E o que é esse processo de metacognição? É pensar como a gente pensa, é pensar como a gente aprende, né? É aprender como o aluno aprende. E isso faz todo sentido quando a gente gera um movimento educacional autônomo e com autoconsciência. E o sexto e último ponto, que eu vejo ser extremamente importante, é gerar uma cultura de que, não só na escola, mas que a aprendizagem é um processo contínuo. A gente aprende o tempo todo. E a prova, a avaliação, ela não é nem um acerto de contas, como disse o professor Vasco, mas ela não é um ponto final. Ela é um ponto de partida e ela precisa ser encarada desta forma. Então, eu precisava fazer essa introdução a partir do tema com esses 6 eixos, né? Depois o material vai ficar aí para vocês, que é ter visão dinâmica, a avaliação ser uma ferramenta ativa, mudar o foco para a construção de habilidades, construir habilidades por meio de pensamento crítico, mudar o foco para que a gente consiga construir habilidades mais práticas, né? Então, a partir desse momento, a gente consegue entrar nos 3 aspectos centrais da minha reflexão aqui com vocês hoje, que vão se dar a partir de uma aprendizagem centrada no aluno, da discussão sobre competências e habilidades e, por fim, e não menos importante, a questão de avaliação enquanto política pública, quando a gente entende que avaliar não é um capricho, não é uma mera burocracia, mas ela é um movimento de política pública que precisa ser considerada, certo? Então, essa é a nossa pauta e vou tratá-la de uma maneira bastante objetiva, mas de maneira mais cirúrgica, né, em cada um desses aspectos. Partindo desse princípio, né, retornando então aí ao nosso tema central, nós precisamos validar conceitos estruturantes. O professor Vasco falava sobre a questão do modelo Vaskovsky, Moretovsky, né, que é a teoria aí das pesquisas que o professor desenvolveu em todo o tempo que ele estuda e aplica aí as questões de avaliação, e uma das coisas que ele colocou foi a questão dos conceitos. Não dá para a gente partir do nada. Infelizmente, existe uma contracorrente, né, onde muitos acabam deixando de lado a questão conceitual, e não é possível fazer avaliação, falar de avaliação e fazer educação sem conceituação, sem aqueles que vieram antes de nós, né, os nossos precursores. E eu queria rememorar aqui Ausubel, né, David Ausubel fala sobre a teoria da aprendizagem significativa, que todos nós estudamos na licenciatura, mas ele foca muito a questão de superação da memorização, que nós, na educação, possamos trazer as informações, trazermos os conteúdos conceituais, mas construirmos de forma significativa a aprendizagem mais profunda e mais duradoura. A gente tem uma educação básica obrigatória hoje de 14 anos, e quando o aluno termina o ensino médio, ele ainda precisa fazer cursinho para passar no vestibular. E nós começamos a nos perguntar, essa aprendizagem é de fato significativa? Ela é profunda? Ela é duradoura? E não estamos falando só de memorização de informações, mas de um movimento de competências, que, como o próprio professor Vasco disse, e a BNCC traz esse conceito, a competência competente é aquele que usa o que aprendeu, os conhecimentos que tem para resolver situações, problemas.
Se esse aluno passa 14 anos na escola e precisa de um cursinho para memorizar algumas fórmulas, algumas situações específicas para um vestibular, é sinal de que não houve um aprendizado profundo. Então, eu quero trazer Ausubel para a conversa porque nós precisamos colocar foco na relevância e na conexão que o conhecimento que a escola traz faz com aquilo que o aluno já traz consigo. Ele não chega como uma folha em branco, como já pensaram nossos antepassados lá antes de Cristo, né? A ideia da tábula rasa, daquele que vem em branco e vai ser esculpido na escola. Não, ele traz vivências, experiências, traz suas emoções. A pandemia revelou muito isso, né? E dentro dessa ideia, trazendo Ausubel, quero trazer a ideia da aprendizagem baseada em projetos. Por quê? Quando nós falamos de projeto, infelizmente, muitas escolas têm uma perspectiva de que projeto é aquele movimento que nasce, se desenvolve e acaba dentro de um período, dentro de um bimestre, de um mês, aqueles cartazes que nós colamos, aquele trabalho que tem uma culminância, às vezes tem até um produto final, mas que ele não faz com que as competências e as habilidades sejam desenvolvidas. E aí eu quis trazer esse ciclo da aprendizagem baseado em projetos, só para a gente entender que quando a gente parte de um problema em que esse espírito de crítica, de construção de resposta do aluno, ele é explorado de forma inovadora, original, esse aluno se percebe no processo. E aí, ao se perceber no processo, ele se interessa por ele e automaticamente ele vai fazendo processos revisionais e reflexivos sobre esse processo. Então, hoje não se consegue mais ter aquela visão de que os conhecimentos desenvolvidos na escola, eles têm como finalidade a prova, que me aprova, né, que me promove de um ano para o outro e que me faz passar em testes como vestibular, bom resultado no Enem ou em seleções de emprego. Tudo isso é importante? Sim, porém, não é só isso. Muitos conseguem vagas, mas não se mantêm nas universidades. Muitos passam em processo de seleção e não se mantêm nos seus empregos. Então, isso não é só uma questão socioemocional, é uma questão de saber pensar para resolver problemas, e tem tudo a ver com a temática que nós estamos discutindo aqui. Então, fazendo essa primeira leitura conceitual, a partir da aprendizagem significativa, nós vamos para a segunda situação, que é a TRI, a teoria de resposta ao item. Não sei se todos que estão participando conosco têm conhecimento a respeito disso, mas é a metodologia, né, o modelo utilizado nas avaliações externas. De modo bem simples, que o objetivo não é aprofundarmos, né, esses três conceitos que eu vou trazer aqui, mas a teoria de resposta ao item ela é um modelo estatístico muito avançado, que nós não teríamos condição de aplicar em todas as avaliações que aplicamos na sala de aula, mas ela não está focada em quantidade, né, mas na qualidade daquilo que o aluno apresenta. Então, por que eu estou trazendo aqui como segundo conceito, depois da aprendizagem significativa, a teoria de resposta ao item? Porque se nós não ficarmos olhando só para o quanto o aluno acertou, mas a qualidade daquilo que ele acertou, nós conseguimos ampliar o nosso olhar para enxergarmos de fato qual é o nível de proficiência individual do aluno. Aquela evocação a Vygotsky, né, que o professor Vasco fez há pouco, da zona de desenvolvimento proximal, onde o aluno está, onde ele tem potencial para chegar. Qual o papel da escola? É ser a ponte entre o estado atual e o estado proximal, né? Onde ele consegue chegar, o estado potencial desse aluno. Então, quando a gente fala de teoria de resposta ao item, a gente encontra na teoria de resposta ao item uma ferramenta que vai trazer para nós condições de nós olharmos para cada estudante de modo personalizado. E é isso que as escolas hoje, sobretudo as privadas, têm vendido. Ensino personalizado. E ensino personalizado não é ter um professor só para aquele aluno. E não é fazer com que o professor monte uma prova para cada aluno, uma aula para cada aluno. Mas é conseguir fazer agrupamentos produtivos a partir daquilo que os alunos revelam. E isso exige uma ferramenta efetiva, eficiente,
que nós encontramos na teoria de resposta ao item. E aí, só para elucidar e também ilustrar essa questão da TRI, eu quis trazer essa curva característica do item, né, que é esse gráficozinho que está aí do lado direito da tela, porque o que esse gráfico ele diz? Na horizontal, nós vamos ver aqui o nível de proficiência do estudante, ou seja, ele pode ter um nível de proficiência que seja insuficiente, básico, proficiente ou avançado, né? São os níveis que nós temos aí, por exemplo, na avaliação da Prova Brasil. E ele tem a probabilidade de acertar uma pergunta, um problema, né, de ir bem, né, vamos colocar dessa forma, de ter um bom resultado diante de um problema. Então, essa probabilidade, ela vai de 0 a 100, de 0 a 10. E aí, o que a gente vê? Quanto maior a proficiência do estudante, entende-se que maior é a probabilidade que esse estudante acerte um item de prova, uma questão de prova. E aí nós vamos ver aí, por exemplo, que o item 1, pintado em vermelho, nós vamos ver que alunos já com média, baixa proficiência já tem uma probabilidade maior de acerto, enquanto o item verde, o item 2, exige um pouco mais de proficiência, ou seja, de capacidade de usar aquilo que ele sabe para que ele consiga acertar. E a linha azul, o item 3, olha o nível de exigência. Até o nível mediano aqui, o aluno tem uma probabilidade de 20% de acertar um determinado item, né? De responder corretamente a um determinado item. Então, o que é importante para nós avaliarmos? Que o que diz para nós se um item de prova, uma questão de prova, ela é mais ou menos complexa, mais ou menos difícil, não é a subjetividade do professor, mas é aquilo que os alunos respondem, ou como os alunos correspondem a isso. E esse é uma primeira quebra de paradigma muito importante, sair daquela perspectiva de acerto e erro e entrar numa perspectiva de que quem calibra a avaliação não é o professor, mas é o aluno. É aquilo que os alunos respondem a partir do que o professor trouxe. E o terceiro conceito que eu quero trazer para a gente amarrar aí a nossa conversa é o conceito de política pública. Se nós temos avaliações externas que medem a qualidade do ensino brasileiro, se nós temos um Plano Nacional de Educação, legislações que dizem o que e como devemos trabalhar, e que em alguns lugares, inclusive, essas notas de avaliações externas, que são políticas públicas, elas condicionam repasse de recursos, elas condicionam transferência, né, de diferentes formas de recursos, não só financeiros, para as redes de ensino, ela precisa ser revista, ela precisa ser entendida. E redefinir, então, o papel da avaliação no contexto das escolas é muito importante. Não dá mais para o professor seguir na linha conteudista, classificatória, e não avançar para formação, desenvolvimento de competências e habilidades. Então, é preciso que as avaliações, elas deixem de ter como foco classificação, retenção de informação. Não quer dizer que isso não vai ser trabalhado, né? A memorização de conteúdos, de conceitos, ela é importante, porém, ela não pode ser o ponto final dessa escola. Então, essa abordagem mais holística, mais centrada no aluno, ela precisa ter um olhar para a proficiência, ou seja, o nível de competência que o aluno tem para usar os seus conhecimentos e resolver a situação, problema. Isso precisa se dar de forma equânime para todos, e aí é o momento de dar mais para quem tem menos, por isso os agrupamentos produtivos precisam se dar nas escolas, as redes que precisam de mais precisam receber mais, e a avaliação, sendo centrada no aluno, vai atender essas necessidades mais individuais ou individualizadas, promovendo aí as competências para o século XXI. E só para fazer uma
rememoração, né? Se a gente for olhar para trás, a primeira edição do SAEB ela foi aplicada lá em 1990. Né? As matrizes de referência com níveis de competência, elas foram criadas 7 anos depois. Então, nós temos ainda no nosso país uma política pública de avaliação muito morosa. Só em 2005 as avaliações passam a ser censitárias, ou seja, para todos, né? O IDEB só vai nascer em 2007. Então, é importante, 17 anos depois da primeira edição do SAEB. A teoria de resposta ao item que eu acabei de mencionar, ela nasce em 1995 e os questionários socioeconômicos também são colocados como uma leitura, ou seja, não é só olhar a qualidade, além da quantidade, é preciso olhar o contexto. E aí, nesses avanços todos, em 2017, a gente tem uma avaliação censitária em todas as escolas públicas, em 2019 chega a BNCC, e agora, em 2023, ano passado, saiu uma portaria nova, fazendo todas as mudanças para as avaliações externas, que vão gerar o nosso IDEB, que vão condicionar o repasse de recursos. Então, penso que a grande parte dos professores que estão conosco aqui hoje são professores de escola pública e, principalmente em anos como esse, né, um ano eleitoral, eu acabei de deixar a gestão de uma secretaria de educação aqui no meu município. A gente sabe como que isso é pesado, né? O peso, a cobrança para aqueles professores lá do 5º ano, que estão com as turminhas que fazem nos anos, né, em que são aplicadas aí as avaliações do SAEB, a antiga Prova Brasil, os 9º anos, porque vão gerar indicadores e aí esses números muitas vezes são utilizados em momentos como esse. Então, o que vem pela frente é um grande desafio, né? Então, se nós olharmos todos esses instrumentos que foram colocados aqui, nós começamos a perceber o quão importante é que nós consigamos avançar no sentido de repensarmos as avaliações a partir de uma ótica de política pública, que nós consigamos avançar nesse sentido, né? Não dá mais para fazermos do mesmo jeito. Eu brinco, né, nas formações que faço com professores que nós precisamos abandonar os cadernos das páginas amarelas, né, que não são as páginas amarelas da época do telefone, né, que a gente tinha o número do telefone das pessoas, mas aqueles cadernos que nós usamos há muito tempo sem renovação. As gerações mudam, né? Nós temos hoje N gerações, desde lá dos baby boomers, passando pela geração Y, Z, alfa, beta, enfim, temos N classificações e cada uma com a sua característica. E ao olhar para isso, nós precisamos entender como aplicar essa avaliação, né? Como aplicar essa avaliação para a geração que nós atendemos, sobretudo na escola pública. Na escola privada, muitas vezes, nós temos diferentes ferramentas, acesso a diferentes recursos, que às vezes nas escolas públicas nós acabamos não tendo, né? Então, o que eu trago na discussão, né, no pano de fundo dessa discussão de política pública é isso. Nós estamos num país que é moroso, né, para a aplicação e a renovação e a atualização de algumas coisas, nós precisamos considerar isso, não podemos ficar alienados a isso. Pessoal, até aqui tudo bem? Podemos seguir? Eu não consegui acompanhar aqui o chat, né, eu estava lá na apresentação, empolgadíssimo aqui com a leitura, né, porque quando a gente está falando, aí o primeiro ouvido que ouve é o nosso, né? A gente repensa tanto, já são 22 anos de magistério e a gente começa a pensar, né? Quando a gente começou lá no início, no ano de 2001, meu primeiro ano como professor, ainda no último ano da faculdade, e olhar o quanto que isso avançou, né? Em alguns pontos positivamente, em outros nem tanto, né? Então isso é muito, muito importante que a gente consiga avançar. Mas estando
tudo bem, né? Assim, Mário, o pessoal colocando aqui tudo ok, tudo ótimo, pode continuar. Então vamos embora, aproveitar o tempo que eu perdi aqui com a minha conexão, né, Isa? Bom, e aí, gente, fazendo então essa leitura a partir dessa realidade aí tríplice que eu trouxe, olhando a aprendizagem significativa, olhando dentro de um arcabouço a importância de não olhar só para a quantidade, mas para a qualidade, e olhando para uma política pública, o desafio que a gente tem é colocar isso em prática, né? E talvez seja essa a pergunta que vocês aí em casa estejam se fazendo, tá? Isso é muito legal, é uma reflexão, é importante para nós enquanto professores, é um olhar, né, para quem quer fazer um concurso público, para quem quer ingressar numa carreira na área de gestão, mas e de modo prático? E aí é o divisor de águas, né? Infelizmente, nós não aprendemos isso na faculdade, né? Eu tenho aí feito consultorias em diversos municípios aqui na região sudeste, mas atuei um tempo na região nordeste, quando fui consultor pedagógico numa rede de educação, de sistemas de ensino, e a gente vê constantemente a dificuldade que o professor tem de transformar as suas aulas conteudistas em aulas que de fato provoquem essa mudança no olhar avaliativo. Seja porque tem a dificuldade pessoal, né? Porque aprendeu a ser conteudista, aprendeu a trabalhar a partir de conteúdos e de perguntas, quem foi, quando foi, como foi, né? Muito ali marcadas por esse tradicionalismo conceitual, ou porque na hora da prática o que vale é a teoria, né? É até controverso falar isso, mas no diário de classe o que vai é uma nota, o que vai é um conceito que representa um número, né? E a cobrança é por isso. E aí as coisas não conversam. E quando você vai abordar o professor, a primeira pergunta que o professor faz tá, mas e na hora da Prova Brasil? E na hora do IDEB? E na hora do Enem? E no vestibular? Né? Então, quero trazer aqui agora essa reflexão prática, mas amarrando lá com o que eu falei lá no início. Uma aprendizagem significativa que saia das questões meramente quantificáveis, né, para caminhar para as qualificáveis, né, de modo individualizado, entendendo o nível de proficiência dos alunos, e enquanto política pública, porque isso já está definido na BNCC, não é uma escolha. A BNCC é uma lei, é uma obrigação de que todos apliquem, seja na escola pública ou privada, a BNCC está posta. E o que eu vou trazer aqui para vocês? Mais um teórico. Benjamin Bloom, ele coloca para a gente, dentro da taxonomia dos objetivos educacionais, ou a conhecida taxonomia de Bloom, uma classificação de domínios. Veja a palavra, domínios de aprendizagem. Dominar é aquilo sobre o qual eu exerço uma autoridade, um controle. Então, quando eu domino algo que eu aprendi, eu estou trabalhando alguns processos que a escola me possibilitou, em diferentes estruturas e estratégias, dominar, né? Então, verifique que quando o professor traz conceitos, atividades, estratégias diferentes, ele faz com que o conhecimento antigo ele entre em contato com um novo conhecimento, e esses conhecimentos, essas habilidades, elas vão migrando em níveis de domínio. Então, o que Benjamin Bloom fez? Ele estabeleceu alguns níveis hierárquicos, né? E aí ele fala que por área de aprendizagem, conforme os objetivos, conforme onde se quer chegar, aquela fala da Alice, né? Que a gente vai ver lá o Jack Sparrow quando escreve o texto, que é extremamente filosófico, né? E naquela passagem a Alice pergunta
pro gato que caminho que ela toma, e o gato não dá resposta, o gato é um filósofo, né? O gato diz para ela: você quer ir para onde, Alice? E ela fala: ah, tanto faz, minha vida tá de qualquer jeito mesmo. E aí ele responde para ela: então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? O professor que não sabe para onde está indo, ele faz qualquer prova. Ele faz aquelas provas que o professor Vasco apresentou. Ele precisa, então, entender qual é o seu objetivo naquele momento. Qual o instrumento cabível para aquele momento? Que atividades eu preciso realizar para que o meu aluno domine aquele processo cognitivo? Porque tudo acontece aqui. Aqui ele estabelece relação, aqui ele localiza, aqui ele identifica, aqui ele cria, né? Então, quando o Bloom coloca uma tabela, ele não quer meramente classificar, ele quer ajudar o profissional da educação para entender quais são as ações pontuais necessárias para que ele consiga levar os alunos a esse domínio. Isso é colocar o aluno no centro da aprendizagem. E aí existe uma pirâmide, ou uma tabela, né, que foi criada em níveis dos mais simples aos mais complexos, que o professor ele vai se valer desses verbos, dessas operações mentais, como são tratadas na BNCC. Quando, então, lá na base da pirâmide estão as lembranças, estão as memórias. Veja, eu tenho conteúdos conceituais, eu preciso reconhecer, lembrar fatos. Eu estou falando com vocês aqui sobre um teórico. Esse teórico está na minha mente, em forma de memórias. Mas adianta eu citar Benjamin Bloom e eu não compreender a realidade de Bloom? Adianta eu citar as etapas de desenvolvimento, né, de Piaget, e não saber como trabalhá-las ou como percebê-las dentro de uma unidade de educação infantil que segue essa linha de desenvolvimento? Então, veja, só consegue chegar no topo da pirâmide aqueles que progressivamente vão ampliando o seu nível de domínio desses processos cognitivos. Isso é o que a taxonomia traz. Então, para que alguém seja capaz de criar, ele vai, como está aí na tela para vocês, combinar partes com conceitos, com aplicações, com análises, para que ele consiga criar algo novo. Então, essa conceituação a partir da taxonomia de Bloom, ela tem vários verbos, que são os verbos que a gente encontra hoje em todos os livros didáticos. E porque a BNCC obrigou que os livros didáticos assim o fizessem, porque é lei, como disse agora há pouco, e aí o livro vem lá na frente, um selinho, né, alinhado com a BNCC, mas, de nada adianta o livro estar alinhado à BNCC se a prática docente não está, se a prática avaliativa não está. O professor dá uma aula excelente a partir de competências e habilidades e avalia tradicionalmente. Então, quando eu pego verbos, como, por exemplo, eu posso pedir para um aluno trabalhar uma lista, desenvolver um gênero textual, mas listar de memória, ou ele vai criar algo, ele vai analisar uma lista, categorizando, por exemplo, os elementos dessa lista por tipos específicos, por categorias específicas. Olha como é que ele avança nesse processinho, né? Saindo lá de uma simples lembrança, onde ele consegue reconhecer, mas agora ele consegue fazer um processo de análise, onde ele vai trabalhar as categorias específicas. Então, o verbo, ele não é um enfeite. O verbo, ele é a operação mental que eu estou buscando desenvolver junto ao meu aluno. E eu preciso entender esses verbos, porque senão a gente vira papagaio de pirata. A gente repete, a gente coloca na prova, né? Escola particular, às vezes, pede que a gente coloque na prova quais as habilidades estão sendo trabalhadas. E o pior, né? Às vezes a gente usa livro que indica errado. Eu já peguei vários, né? Várias atividades na internet. Cuidado, gente, o que vocês leem na internet. Busca fonte confiável. Você vai na internet, pega uma atividade que indica que está trabalhando uma determinada habilidade e não está. Quando você vai dissecar a habilidade, não é nada daquilo, né? E aí, fazendo um conglomerado aí de teorias, né, que fundamentam a nossa prática, eu quero pegar o William Glasser. O que ele fala?
para nós educadores, que uma educação boa, ou seja, ele adjetiva a educação, é aquela que o professor faz com que os alunos pensem, e quando ele faz com que os alunos pensem, ele promove um diálogo, né? Não é monólogo, então a aula é dialógica, e ele possibilita a compreensão e crescimento desses alunos. E o que o William Glasser fala? Ele cria também uma pirâmide. Isso aí, com certeza, vocês já viram. Pode até não ter memória de que é dele, a teoria. Mas quando a gente só lê algo, a gente está numa classificação de uma aprendizagem passiva. Oi. Só um minutinho, desculpe interromper. Mário, o teu slide, ele deveria estar aparecendo tudo isso que você está falando? Deveria. Ele está mostrando, Mário, aquela parte que diz e o que vem pela frente. E está aparecendo 2017, 2019 e a portaria de 2023. E só Jesus na nossa causa, hein, Isa? Mas olha, eu falei 10 anos. Aqui, olha, você vê como o pessoal está atento, falando, eu tenho a impressão que o slide dele está parado. E eu fiquei pensando, não, eu acho que o Mário está falando ali com relação a isso, mas realmente, daí quando você falou do William Glasser, né, que eu falei, realmente, eu acho que está parado. Nossa, que pena. Eu vou colocar aqui novamente a minha... Porque eu acho que a parte da pirâmide também, da teoria de Maslow... Não, a pirâmide tinha, não tem a taxonomia de Bloom. Ó, vou voltar aqui então, tudo que eu falei, mas só para mostrar para vocês. Gente. Ó, peraí. Ok, depois o material, aparecendo. O material vai ficar aí para vocês, ó. Aí eu falei, né? Vocês devem ter se perguntado de modo prático, para que serve tudo isso e como que eu vou aplicar, né? Aí eu entrei aí na questão da taxonomia de Bloom, né? Falei um pouquinho sobre ela. Depois que todo mundo estava prestando bastante atenção, só não estava passando o slide, mas todo mundo bem ligadinho aqui, Mário. Perdão, gente, perdão. Então, ó, o que eu estava falando aqui da pirâmide, ó, é essa aqui. Não adianta eu trabalhar só aspectos de lembrança e não conseguir chegar aqui no topo da pirâmide da criação, né? Lembra que eu falei, ó, eu tenho memórias. Então, tem professores que numa prova, por exemplo, no máximo que chega numa aplicação. Eu ensinei lá, sei lá, regra de 3. Ele entendeu, aí eu mando ele resolver um monte de exercícios, né? E a matemática, às vezes, né, o professor Vasco, que me antecedeu, ele é professor de matemática e às vezes dar exemplos de matemática é muito difícil, né? Na sequência eu mostrei essa tabelinha, ó, quando eu falava de avançar, era isso, ó. Eu posso trabalhar lista de memória, mas quando eu peço para ele separar os itens da lista por categoria, olha como que eu avanço. Eu saio de uma simples memorização e eu vou ter que passar por um processo de análise, porque eu pego os elementos da lista e eu tenho que fazer uma análise para saber como que eles se categorizam. E isso exige que eu avance nessa tabelinha aqui, ó, nesse grau hierárquico. E aí eu falei do William Glasser, né, que traz para nós essa questão do pensamento, e a pirâmide dele é essa. Então, quando eu só leio e eu sou um estudante passivo, a minha capacidade de retenção daquele processo é de 10%. Quando eu vejo e ouço, ainda assim estou passivo. E a minha capacidade de retenção é de 50%. Mas a partir do momento em que eu discuto, que eu pratico e que eu ensino outra pessoa, eu começo a desenvolver uma aprendizagem ativa, significativa, e o meu percentual de retenção, de aprendizagem, ele passa a ser maior. Por isso que quando a gente trabalha os agrupamentos produtivos e a gente coloca os alunos para ensinarem os seus pares, e às vezes alguns colegas nossos, porque não querem ter o trabalho de organizar tudo isso, falam, coloca o aluno para dar aula para ele. Não, é porque a linguagem desses adolescentes, dessas crianças, ela é muito semelhante. E aí, esse aluno, ao ensinar, ele está retendo mais. E colocar alunos para falar do seu ponto de vista, para discutir temas diferenciados, ele faz com que a capacidade de retenção ela se difira. Então, veja que essa pirâmide do William Glasser, ela é diferente daquela pirâmide da taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom vai da base, né, dos conhecimentos teóricos até a criação, e essa taxonomia
de Glasser, a taxonomia, perdão, a pirâmide de aprendizagem, ela vem no processo inverso, né? Eu consigo assimilar mais quanto eu ensino. Por isso que a sabedoria de Cora Coralina fala, né, que é feliz aquele que aprende o que ensina e ensina o que aprende. Poeticamente, ela está nos dizendo, ó, se você aprendeu, seja feliz e ensine o outro, porque você vai aprender mais, né? Então, é importante que nós consigamos pensar dessa forma. E aí, ó, lembra da aprendizagem baseada em projeto? Que ela tem um ciclo, que parte de uma pergunta provocativa, que faz com que o aluno pense? É exatamente isso. Imaginação, exploração, aprendizado com retenção de conceitos estruturantes, pensamento criativo, crítico, reflexivo e saber, construção do saber. Então, tudo começa na imaginação. Talvez por isso, muitos de nós, e aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, sair um pouquinho aqui da tela, vou pedir até para me colocar na tela grande, que a gente perca a questão da educação infantil. Muitas vezes a gente se distancia muito da educação infantil. Na educação infantil, a inventividade, a criatividade, ela é extremamente explorada, muito explorada. Ela é cobrada, né? Aspas, né? Cobrar talvez não seja uma expressão muito feliz para a educação infantil, mas ela é uma realidade da educação infantil a todo momento. E, de repente, esses alunos saem dessa educação infantil, eles começam a se ver numa escola que se torna pouco interessante para ele, e ele vai se distanciando de um conhecimento mais lúdico, mais integrado, mais interessante, e aí a escola fica desinteressante. Não é que a escola fique desinteressante, os processos eles vão perdendo aquela dinâmica que deveriam possuir, né? Então, nesse movimento todo, essa construção faz com que nós comecemos a pensar, a repensar, a encontrar essa nossa realidade de modo diferenciado, de modo mais crítico, né, para a nossa realidade e de uma maneira mais efetiva, né? Então, essa discussão é a discussão central desse processo. Vou voltar lá na minha tela para a gente dar sequência lá na apresentação dos slides e caminhar agora já para o encerramento de uma forma mais prática, porque com certeza é a prática que vocês sempre se perguntam, né? Todos os professores sempre se perguntam como fazer isso acontecer do ponto de vista prático. E para fazer isso acontecer do ponto de vista prático, eu preciso entender que esse movimento avaliativo, ele só vai acontecer lá no final. A avaliação, ela só vai fazer algum tipo de movimento e algum tipo de sentido quando eu tiver concluído um processo. Eu não consigo fazer uma avaliação de aprendizado, né, sem ter uma sequência dentro de uma perspectiva de aprendizagem baseada em projeto, né? Então, vejam, a gente começa com uma pergunta motivadora, propõe um desafio, faz pesquisa e chega lá no final, a gente faz uma avaliação de tudo isso. Então, é muito importante nós revermos os fluxos e os ciclos. Por isso, a importância da teoria de resposta ao item, né? É importante por quê? Porque é ela que vai trazer para nós uma reflexão, né, a respeito de um processo que vai muito além de uma simples memorização, né? Um processo que vai muito além de uma quantificação, né? Acho que a palavra é essa, de realidades. Ele faz com que o professor, a escola, o educador, que ele avance, né? Que ele busque eixos mais complexos para as realidades com as quais ele trabalha. Então, quer dizer que eu vou fazer com que a teoria de resposta ao item
né, a TRI, esse modelo probabilístico, ele seja agora o ponto condutor de todas as minhas avaliações? Não necessariamente, mas vai me fazer pensar que eu não posso ficar focado só no erro e no acerto, mas entender o que esse erro e esse acerto dizem para mim. E aí eu não sei se tem professor aí do ensino médio, né, se tem professor dessa etapa de ensino participando, mas eu trouxe aqui uma realidade de professores do ensino médio, uma questão do Enem. Como é que eu vou entender essa questão trazida pelo Enem a partir dessa discussão que eu apresento para vocês, né? Como que eu consigo entender uma realidade de um questionamento que é feito a um aluno de ensino médio a partir de uma pesquisa, né, mais refinada, vamos dizer assim, da nossa realidade. Não sei se todo mundo é bem familiarizado com a estrutura de um item de prova, mas ele tem basicamente esses elementos que estão aí. Um texto base, Mário, né? Não tá sendo compartilhado. Eu até estou vendo aqui, na verdade, assim, em um pequeno momento você desapareceu, não aparecia mais você aqui para nós, parece até que tinha sido colocado alguma coisa, como diz aqui o Décio, deu um blackout, parece, mas nós estávamos lhe ouvindo. Mas não está sendo compartilhada a tua tela. Eu até estou vendo a tua tela sendo compartilhada aqui, mas está sendo compartilhado nós mesmos. Eu não estou vendo o teu slide aqui para compartilhar. Eita, vamos de novo. Vamos lá, vamos com fé sempre, porque as coisas estão dando certo. Andar com fé é o fogo que a fé não costuma falhar. Jamais, exato. Opa, agora sim, agora estou vendo. Voltou? Quer ver? Ótimo. Agora é só colocar em tela cheia, que ele está no modo de slides mesmo, né? Colocando em tela cheia, daí a gente já vai estar agora visualizando bem a parte do texto base, tudo direitinho. Agora já está no tela cheia? Não está em tela cheia ainda, Mário. Eu acho que você primeiro entrou no slide, depois você deixou em tela cheia, né? Só precisa sair desse compartilhamento e já selecionar aquela opção de tela cheia antes de entrar. Na hora que vai lá naquela opção de apresentar, quando tiver as opções do slide, já escolhe o slide apresentado já. Foi? Deixa eu ver. Não em tela cheia. Ele está no modo classificação. Deixa ele em tela cheia só para ver. Agora eu acho que a gente vai conseguir ver ele em tela cheia. Quer ver? Não? Não. Você chegou a apertar ali para colocar em tela cheia, que eu estou vendo você movimentar com o mouse, mas ele não... Eu estou sendo boicotado pelo meu próprio computador. Espera aí que eu vou fazer agora o processo. É bem isso. A biriba não é a pecinha. Não é a pecinha que está na frente do computador, viu, gente? Não é, não. É que hoje a coisa está meio zicada por aqui, mas está dando tudo certo. Opa, agora estamos vendo. Então, agora sim, Mário. Então, essa é uma questão, gente, de um item do Enem, né? Ela tem um texto base, que é um texto aí sobre o menor tamanduá do mundo, tem o enunciado, o professor Vasco já falou sobre isso, né? As perguntas que são feitas precisam ter uma sequência, precisam ter uma vinculação com aquilo que foi estudado. As alternativas, que no caso do Enem, elas são sim, né? Tem um gabarito, que é a resposta certa, e tem os distratores, que são respostas erradas, mas que têm vinculação com a pergunta. Então, a gente não pode usar pegadinha, porque o objetivo da prova não é acertar contas, não é prejudicar o aluno, nós temos que usar realidades que demonstrem para a gente, quando o aluno, por exemplo, assinala a alternativa A, habitar, e eu volto para a sala para corrigir essa questão com esse aluno, e eu entenda com ele, não eu dê o entendimento a ele, eu entenda com ele
Qual a diferença de habitat com o nicho ecológico, que são os conceitos trabalhados? Pois bem, por que eu estou trazendo essa questão e perguntei, né? Tem professor de ensino médio aí. Porque quando o elaborador fez essa questão para uma prova, a pretensão dessa questão não era saber se o aluno sabia conceituar nicho ecológico, mas era identificar no texto base quais os padrões e fenômenos e processos vitais de organismos, como manutenção de equilíbrio interno, defesa de relação com o ambiente, sexualidade, entre outros aspectos desses fenômenos. E isso faria com que a conceituação de nicho ecológico aparecesse. Então, veja, vamos voltar na tabelinha da taxonomia. Identificar é uma operação aqui, né? Ó, localizar, identificar, né? A setinha descer um pouquinho aqui, mas é voltada à memória. Ele tinha que ter de memória. E quando ele percebeu isso, ele reconheceu. Dentro da taxonomia, ó, lembrança. Pergunta: será que o nível de complexidade desse item, dessa questão, é mais ou menos complexa? Será que o nível de dificuldade, essa questão, é mais fácil ou ela é mais difícil? E isso é muito subjetivo quando o professor coloca um peso. Essa questão eles vão errar. Essa questão vai valer 10, vai valer 1, vai valer 2, né? Por quê? Porque vamos supor que a gente parta do princípio do texto. É um texto de uma linguagem difícil, que não é a linguagem que eles mais dominam. Isso já vai fazer com que o nível de complexidade seja maior e, consequentemente, o nível de dificuldade também seja mais difícil. Então, não é porque um verbo, uma operação, ela é mais simples, que ela faz com que o item seja mais simples. Um exemplo aqui para ensino fundamental, né? Tem professor de fundamental aí participando? Com certeza, né? Muitos. Pego aí uma tirinha, né? E vou olhar, né? Leia o texto abaixo. Vai pagar seus impostos? Sim ou não? Quem está nessa jaula? Pergunta, né, o contribuinte. E aí o coletor de imposto diz, o encarregado dos nãos, né? Ou seja, tem aqui duas tirinhas, duas cenas com um diálogo. Tenho, né, o texto base, o suporte que tem imagens e textos, e aí tem o comando. Nesses quadrinhos, o cobrador de impostos usa a jaula para quê? Aí tem lá o gabarito, né, ameaçar e os distratores. Mas o que o elaborador dessa questão de Prova Brasil queria? Se eu pegar hoje uma habilidade da BNCC, ó, habilidade 5 de língua portuguesa, que é desenvolvida do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, inferir e justificar. No caso aqui, ele não tem que justificar, uma questão objetiva, né, de múltipla escolha, mas ele vai fazer a inferência em textos multissemióticos, no caso aqui se aplicaria a tirinha, né, mas poderia ser uma charge, um meme, né, GIFs, que são muito utilizados hoje, né, as charges, os memes, o efeito de humor, ironia ou crítica, né, com uso ambíguo de palavras, de expressões ou imagens, né. Então, veja, o que eu quero ver se o aluno sabe? Eu não estou aqui na temática impostos, eu não estou discutindo aqui política pública, né? Eu estou discutindo e tentando verificar num item, porque o item é isso, ele coleta informação para que o professor perceba se o seu aluno é capaz de fazer uma inferência numa tirinha, num texto multissemiótico, sobre o efeito de ironia ou uma crítica, ou um humor, se for o caso, né? Então, quando eu vou olhar lá na taxonomia de Bloom, inferir, né, fazer uma associação de alguma coisa, ó, já é um nível mais complexo, é um nível de compreensão. Sai da memorização lá do tamanduá e vem para a compreensão. Mas, de novo, subir uma etapa aqui da minha pirâmide. Isso quer dizer necessariamente que o item tem um nível de complexidade maior, que o nível de dificuldade também é maior? Não, porque isso depende muito do texto, se esse texto é adequado ou não para aquela turma, por isso que eu preciso conhecer a turma onde eu leciono. E até na educação infantil. Vamos
pensar que o professor lá na educação infantil vai trabalhar esse título, né, esse livro, desde a análise aí da capa, nome do autor, enfim, A Menina da Cabeça Quadrada. Aí o professor contou a história, fez a narrativa, as crianças ainda não leem, né, elas trabalham de uma outra forma, e aí eu vejo que existe lá um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, que é o objetivo 1, né? E esse objetivo, ele fala que a criança precisa criar com o próprio corpo formas diversificadas de expressar sentimentos, sensações, emoções nas situações do dia a dia, mas em brincadeiras, dança, teatrinho, música, né? Então, se eu entendo que esse objetivo de aprendizagem, né, dentro de um campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, né, que vai ser trabalhado lá para as crianças pequenas da educação infantil, o objetivo aqui, ele já é lá numa criação, ele tem que inventar. Então, se nós fôssemos olhar, nós colocaríamos lá no topo da pirâmide para que essa criança combine, olha a complexidade disso. Ela tem que ouvir aquela história, compreender e demonstrar na avaliação do professor se ela é capaz de avançar, né? De avançar para combinar partes e compor uma nova realidade com o seu próprio corpo. Ou seja, não é simples. Parece às vezes que as atividades lá da educação infantil, elas são menos difíceis ou menos importantes. E isso talvez faça com que a gente até, vou usar uma expressão muito pesada aqui, mas me permitam, que a gente desqualifique professores que trabalham na educação infantil, quando é a etapa mais importante para a construção dessas sinapses, dessas conexões que vão dar base para toda essa pirâmide acontecer e essa concatenação de ideias e de eixos, né? Então, isso também não vai ser só com provas objetivas, né? Isso pode se aplicar a questões discursivas, a atividades como essa da educação infantil, práticas, né? Se a gente consegue entender todo esse complexo que eu trouxe até aqui, nós conseguimos medir, mensurar a proficiência. Veja, não é o quanto acerta e o quanto erra, mas o quão competente, o quão habilidoso é aquele aluno em diferentes contextos. Competente, capacidade de usar o que aprendeu para resolver situação, problema. Habilidade, saber fazer. Em que nível ele se encontra e como ele pode avançar. E dentro dessa realidade, nós temos um exemplo. Se eu pegar o mesmo texto, com o mesmo objetivo, né, e transformar isso, né, der o texto para o aluno ler e falar para ele, olha, essa descrição, em conformidade ao que a gente viu nas aulas de biologia, podem nos remeter a que conceituação biológica, né? Então, vamos imaginar que um estudante lá do ensino médio, um adolescente, na sua linguagem, ele vai escrever isso aqui para o professor. O tamanduá é tipo um expert em se virar na natureza. Ele é o menor da turma. Ele só sai à noite, ele gosta de viver sozinho. Quando está de boa durante o dia, ele faz um rolê e fica no emaranhado cipós, meio que formando uma bolinha. Quando ele quer socializar, ele emite um som parecido com assobio, chamando a atenção das pretendentes. O tamanduá também é meio descolado na hora de ter filhotes. Cada vez que vira mãe, é só um filhotinho, né, que ela deixa numa árvore à noite e amamenta ele até crescer. Esses hábitos todos juntos formam o que a gente chama de nicho ecológico dele. É como se fosse o papel especial que o tamanduá desempenha no meio ambiente, se alimentando de insetos, vivendo de boa noite, cuidando da cria. É tipo uma vibe única dele. Talvez um professor mais ranzinza corrija, que não é a linguagem coloquial, onde se viu escrever desse jeito, mas qual era o objetivo desse professor? O objetivo era que ele conseguisse identificar no texto as características do nicho ecológico. Então, se o objetivo do professor era esse, ele vai trabalhar a identificação, se o aluno é capaz de reconhecer e de descrever, que características esse nicho tem. Então, ele identificou porque a habilidade era essa. Ele consegue demonstrar compreensão
quando ele pega o texto e lê esse texto, compreende o texto e fala, ó, é isso, para gerar identificação, ele estabelece relação, olha os verbos em diferentes níveis de complexidade, chegando lá na análise crítica e respondendo ao professor. Então, o professor Vasco, quando diz que o professor precisa saber como perguntar, para saber como corrigir, é como se ele fizesse, é como não, né? O professor precisa ter um gabarito que não é só de acerto e erro, mas é um gabarito que diz para ele, olha, ao responder isso, meu aluno está me levando a tal reflexão. Ele não associa, ele não consegue estabelecer relação. E aí, ó, um exemplo de matriz de observação. Um aluno que identifica alguns comportamentos, reconhece de uma forma mais básica e menciona alguns padrões, a resposta mais superficial, ele é um aluno básico. Um aluno proficiente, ele já identifica vários comportamentos, conecta alguns comportamentos, né, e reconhece padrões e interações. E aquele que está no nível avançado, ó, ele já identifica coisas mais detalhadas, mais precisas, ele aprofunda na compreensão, ele faz adaptações mais específicas. Então, o que o professor precisa ter? Esses indicadores de desempenho. Existem muitos materiais na internet que podem ajudar nesse sentido, mas o professor precisa ter essa clareza. Nível de desenvolvimento, nível de proficiência precisa ser verificado. E aí, o que eu faço depois disso? Eu agrupo os meus alunos. Os alunos que estão no nível básico, os alunos que estão no nível proficiente, no nível avançado, coloco esses alunos, de repente, do nível avançado com desafios, os do nível básico com algum tipo de regulação, de recomposição de aprendizagem, ou os alunos do nível avançado para ajudar os alunos do nível básico. Aí entram as estratégias, né? E aí você vai falar para mim assim, nossa, Mário, mas isso dá muito trabalho, né? Foi esse o tempo que a gente dava trabalho para os alunos. Hoje eles estão dando trabalho para a gente, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Se alguém falou para vocês que não ia ter trabalho, BNCC, livro marcado com habilidades, essa pessoa mentiu para você, né? Espero que ela não esteja aí do seu lado e não dê aula na mesma escola que você, senão você vai ficar um pouquinho bravo. Mas temos flores no nosso caminho, né? Na era da inteligência artificial, gente, tudo pode ser facilitado. A gente consegue fazer N movimentos, N tratativas para melhorar e facilitar as nossas tomadas de decisão, as nossas consultas, o equilíbrio dessas atividades, fazendo uso de inteligência artificial, que são temas, inclusive, que é um tema que já foi trabalhado aqui no Instituto Casagrande. E talvez eu tenha ouvido aí a mente de alguns, né? Mas como que isso é feito, né? Como que isso é possível? Seria tema para uma outra discussão, né? O uso de inteligência artificial para a atividade dos professores. Eu não sei como é que a gente está, acho que eu já estourei o meu tempo, mas a gente precisa se aprofundar um pouco, porque hoje a gente tem vários recursos para pensar isso, né? Então, se a gente está na gestão, devem ter gestores aqui, se a gente está dando aula, a gente precisa agir, né? E a ação, ela é um ciclo, né? Veja que o processo de avaliação, ele vai lá no final, para recomeçarmos o processo. Então, eu preciso me organizar para um trabalho que seja colaborativo, construir letramento em avaliação. A gente é muito ruim no Brasil ainda em avaliação, processos avaliativos, isso exige preparo. Depois, vamos entrar num processo de investigação, que é criar panorama de dados, fazer análises diagnósticas, estudar esses dados, não de modo quantificativo, mas qualitativo, examinar o ensino, porque a avaliação diagnóstica não é para ver se o aluno é bom ou ruim, é para ver se a qualidade do ensino está a contento, para irmos para a ação a partir de dados confiáveis. Desenvolver o plano de ação, planejar como que a gente quer estar daqui a pouco, que é o progresso dessa turma, dessa escola, e aí a gente age, avalia novamente e volta para a reorganização, e esse ciclo se perpetua, porque educação é essa dinâmica, né? Ou seja, a gente precisa superar.
É uma ação em nível super. Superar o quê? O momento em que a prova era o acerto de contas, parafraseando aí o meu colega Vasco Moreto, e entrar no momento em que a escola entenda que a nota é de todos. Ela é um reflexo da qualidade do ensino, das estruturas que a escola oferece, da qualidade das relações que eles se passam, e é a partir desse movimento que a gente vai conseguir encontrar aquilo que John Dewey diz para nós, que a educação ela é um processo social, né? Ela é desenvolvimento, ela não é para a preparação para a vida, ela é a vida. Por isso que ela tem que se dar em projetos, por isso que ela tem que acontecer ao lado do aluno, junto com o aluno, expressão que a Isa tem usado aqui, né? Pegando na mão e não fazendo do momento avaliativo um momento de classificação, de rotulação e de retenção, né? Quando a gente quer que a escola, de fato, possibilite crescimento. Então, aí uma frase minha para vocês, para encerrar, que eu acredito muito nisso. Quando a gente garantir, né, que a educação básica, essa educação que não pode faltar, sobretudo a pública, né, que é aquela que está para aquelas que pessoas mais precisam, ela ofertar de fato, não de título, uma aprendizagem que seja realmente, como Ausubel sonhou, significativa, nós vamos garantir para os nossos alunos sucesso. Não só nas avaliações externas, IDEB, que o prefeito quer, né? Mais recursos, mas também nas avaliações internas, mas, sobretudo, além dos muros da escola, nós vamos garantir que eles tenham sucesso na vida, que é para isso que nós existimos, né, para sermos a nossa melhor versão. Eu tenho certeza, pelo que conheço do Instituto Casagrande, que foi meu parceiro aqui enquanto estive secretário em Cruzeiro, na formação dos nossos gestores, que o Instituto continua essa luta, por isso esse seminário tão importante, para transformar a avaliação da educação básica. Obrigado pela atenção de todos vocês. Quanta coisa interessante o Mário nos trouxe, né? A relação aí das políticas atuais com a avaliação e com os conceitos que a gente tem de avaliação e que muitas vezes precisam ser reorganizados, né? Mudanças, muita mudança de paradigma, não é? E fica aqui um link, caso você queira conhecer outros temas interessantes e importantes aí para a nossa área e para o nosso mundo da educação. Acesse que nós temos muitas coisas boas no Instituto Casagrande, ok? E até um outro momento. Tchau, gente!